Olá, aqui está uma mensagem para você. Nosso bispo Dom Guilherme fala sobre o sentido da vida. Nossa vida é um eterno morrer e nascer. É um fazer-se, gastando-se e doando-se. Saúde a você, meu amigo, minha amiga do podcast Desse Jeito, e vamos refletir um pouco sobre essa nossa vida. Terminamos já agora o 10º mês do ano de 2020 e o tempo está voando tanto que parece que começou ontem, meu Deus do céu. Quando eu acordei no dia 31 de outubro, ainda na cama fiz o meu sinal da cruz para me benzer, pedir a Deus a proteção daquele dia, e eu fiquei assim, minha mãe, foram embora 10 meses. Parece que o tempo vai acelerando sempre mais, na medida em que os meus passos vão desacelerando o ritmo da minha vida. É coisa mais esquisita, quando a gente vê, terminou mais um mês, terminou mais uma semana, e a vida está indo, e a gente tem que se perguntar, afinal de contas, eu só posso viver o momento futuro se eu aceitar para o momento agora. É assim. Depois, eu toda manhã, logicamente, faço minha oração da manhã. Eu gosto de tomar um chimarrão de manhã bem cedo. Eu comecei a pensar sobre um próximo podcast que eu deveria fazer. E eu pensei assim, vou falar sobre isso. A nossa vida é um eterno morrer e nascer. A vida, nós não nascemos prontos, a vida é um fazer-se, mas ao fazer-se, a nossa vida, ela é gastando-se e doando-se que ela ganha um sentido maior. É assim que a gente tem que olhar, especialmente num ano tão atípico do coronavírus como nós estamos vivendo. Nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que sair das mesmas coisas, da rotina, sair do mesmismo, senão a gente não iria mais conseguir evangelizar. Eu até inventei de me arriscar nos podcasts. Onde que eu poderia pensar uma coisa dessas no ano passado? Não, nós não podemos ficar presos só no passado. Nós precisamos olhar sempre para o futuro. E aí eu estava lembrando assim, que na semana que passou eu tenho uma vela muito grande, tipo um círio de Páscoa, é parecida assim, bem grande, que eu não gosto de acender essas velas que tem um pavio e uma chama tão fraquinha que quase não se percebe que está acesa. Então na minha capelinha, de tempo em tempo, eu tenho que cortar em redor a cera, porque vai afundando, e quando eu vejo, eu digo assim, minha nossa, essa vela já está tão pequenininha, era tão grande. E aí hoje eu gostaria de dizer exatamente, por causa do tema, que a vida é um eterno morrer para poder nascer de novo, que nós somos como uma vela até certo ponto. A vela, se ela quiser ficar sempre inteirinha, ela não pode iluminar. A vela, para cumprir a sua missão de vela, que é iluminar, aquela chama bonita, trepidante, ela precisa aceitar morrer, ela precisa aceitar doar-se, a vela precisa aceitar gastar-se para poder cumprir a finalidade da sua existência, vamos dizer assim, da razão por que ela nasceu, ou então porque ela foi fabricada. A vela só pode ter razão de existir e de se realizar se ela se gasta. Vela, embora muitas sejam ornamentais, bonitas, mas vela não é para enfeite. Vela é para queimar, vela não é para ficar intacta. Assim é a minha vida, assim é a tua vida. Nós somos criados para iluminar o mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 13, 14 em diante, né? Vós sois a luz do mundo. Mas como é que eu posso iluminar? Como eu posso cumprir a minha missão se eu não aceito gastar a minha vida? Gastar a minha vida em favor dos outros. Esta morte do gastar-se, do doar-se, ela me faz nascer sempre de novo em cada dia, para um novo dia, para uma nova vida. Uma vida que vai crescendo na medida que ela vai morrendo. Partindo da vela, eu pensei, como dizia
o filósofo, educador, também meio teólogo, o Mário Sérgio Cortella. Ele diz assim: não é a morte que me importa, porque ela é um fato, vai acontecer. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece. Coisa mais bonita. Não é a morte que me importa, porque a morte é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil ou pequena. Esse é o grande educador brasileiro, Mário Sérgio Cortella. Não sei se você conhece, mas vale a pena. Ele tem uns livros, ele faz muitas palestras, coisa muito bonita. Esta vida, que é uma eterna dinâmica de um morrer para nascer, sempre é feita de mais incertezas do que de certezas. A vida é um eterno arriscar-se para o novo, para o ainda não, ou como gostam de dizer os filósofos, para o vir a ser, aquilo que a gente não é ainda. Evidente que isso gera medos, estresse, avanços e recuos. Isso gera muitas dúvidas e questionamentos. Eu devo fazer, não devo fazer? Porém, o mesmo Mário Sérgio Cortella dizia também numa palestra que eu tive a oportunidade de ver, não presencial, mas depois em vídeo, acho que no YouTube, não me lembro certo. Ele dizia assim: cuidado com gente que não tem dúvida. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de um outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir, dizia Mário Sérgio Cortella. Ora, se ele diz isso, e ele está certo na minha opinião, então eu diria assim: nós não somos aquela antiga fita cassete, sabe? Ou aquele disco de vinil, aquele grandão, ou um CD. Não, que só repetem a mesma coisa que está gravado nelas. Não pode modificar. Não, nós não somos isso. Nós somos capazes de gerar sempre o novo. Nós somos capazes de gerar sempre ser o que ainda não somos. Por isso que eu peguei aquele exemplo da vela. Se a vela não aceitar ir se gastando, ela fica sempre igualzinha e não serve para nada. Não, nós temos que nos arriscar a passos novos. Ninguém de nós está pronto, ninguém de nós está terminado enquanto vivo. Isso só acontece na morte final. Aí nós somos acabados. Pena que tantos são colhidos ainda verdes. Quanta vida eles teriam pela frente para se oferecer, e aí acontecem esses acidentes, esses assaltos, essas violências, que acabam destruindo a vela, que poderia tanto iluminar, e é quebrada. E vela quebrada a gente descarta. Nossa vida não pode ser descartada. A vida que vive só para si é como a vela que não aceita gastar-se e doar-se. Por isso, não serve para nada. Vida que não se doa para o bem dos outros perde a finalidade de ter nascido. Será uma vida medíocre, infeliz. Uma vida que se torna um peso a ser carregado, arrastado pelos outros, ou que vai se arrastando pela vida sem graça e sem felicidade. Ao terminar esse podcast, no qual eu comecei porque eu estava lembrando que já tinham passado 10 meses de 2020, e eu tenho que me perguntar se eu permiti ser luz de Deus a brilhar e iluminar. Para ser luz, eu tinha que me gastar. A diferença entre a nossa vida humana e a vela é que a vela de cera ou de parafina, que é feita, na medida que vai se doando, gastando para iluminar, vai fisicamente diminuindo o seu tamanho. Enquanto nós, humanos,
na medida em que nós vamos nos doando, gastando em favor dos irmãos, nós vamos gerando, nós vamos crescendo, nós vamos nos multiplicando e nós vamos nos eternizando até a plenitude total em Deus. Quem não aceita morrer para o agora não tem chance de nascer para o ainda não, para o novo. Vamos nos gastar em favor dos outros, iluminando a nossa família, a nossa comunidade, fazendo esse mundo melhor. Fiquem todos com Deus, meu abraço e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.